Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Oswaldo Lucon, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Eu estou aqui acompanhado pela nossa representante no Comitê do Fundo Clima, a Linda Murusawa, e por vários membros que foram convidados aqui pelas nossas listas. Com muita satisfação, eu tenho aqui o Eduardo Lunardelli Novaes, tenho o André França, né? E, desculpa, melhor se apresentar. Como? Luiz Gustavo. Johnny E o Rafael Torino. Rafael Torino. Deixa eu apresentar todos aqui. O Rafael Torino, diretor do Departamento de Fundos. Luiz Biagioni, secretário executivo. Eduardo, secretário executivo adjunto. André França, secretário de Qualidade Ambiental. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Temos, então, vários representantes e, o tema da nossa reunião é a próxima reunião do Fundo Clima, que ocorrerá no dia 22 de dezembro, eu não lembro exatamente o horário, no qual estaremos representados pela Linda e pela Flávia Frangetto, que não está aqui hoje. Muito provavelmente a Linda, por participar dessa reunião, ela será, digamos, a nossa interlocutora. A Linda levará para a reunião aquilo que foi discutido aqui, for discutido, e que nos próximos dias venha para a nossa lista. Nós vamos publicar esse vídeo, dar absoluta transparência, tudo que é documentação que a gente tenha, nós temos esse procedimento. E ele tem funcionado muito bem, pelo qual eu agradeço aqui aos membros do governo por se prontificarem a permitir esse registro. Eu vou já deixar a fala com os representantes do MMA para falar sobre a pauta da reunião e apresentar os pontos. E logo depois nós abrimos aqui para sessão de perguntas e comentários, deixamos ela registrada. Essa reunião tinha originalmente um teto de 1 hora, e fiquem à vontade para respeitá-lo ou não, a gravação continua. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Lucon. Vou fazer uma breve introdução. Eu não sou técnico, né, do assunto. Nós temos aqui o André, que conhece a parte técnica propriamente dita, e o Rafael, que conhece a parte procedimental dos fundos e etc. e tal, né? Basicamente, dizer o seguinte: na última reunião do fundo foi deliberado a aprovação da alocação dos recursos não reembolsáveis para um projeto relativo a lixões, né, o fechamento de lixões, mais especificamente voltado para a parte logística e de tratamento de resíduos no estado de Rondônia, que tem como objetivo a gente poder fazer frente a essa pandemia que nós temos de falta de tratamento de resíduos sólidos, e sempre lembrando que se trata de um assunto importante na questão climática do ponto de vista de mitigação, mas talvez até mais importante do que de mitigação na questão de adaptação a mudanças climáticas. Lembrando que o problema de lixões contribui muito para a questão de saúde das pessoas, de dignidade, etc. Muito bem. Só para dar um pouquinho do mecanismo, do mecanismo, né, de convênio, do repasse de recursos, o proponente, o executor aprovado naquela ocasião foi o governo de Rondônia, né? O colegiado do Fundo de Mudança do Clima tem como objetivo fazer uma avaliação de mérito, né, de mérito dos projetos, tá certo? E nesse caso, quem faria ou quem fará o convênio propriamente dito e o repasse dos recursos não é o Ministério do Meio Ambiente, é a Caixa Econômica Federal, que é contratada para fazer esse trabalho, que tem essa competência, que faz, portanto, depois da aprovação de mérito, faz toda a avaliação documental do executor, e que depois, posteriormente à celebração do recurso, deixa eu colocar um outro item também que é importante. Esse procedimento ele é feito através de uma plataforma chamada Plataforma Mais Brasil,
que, entre outras coisas, e aqui eu acho que existe uma coisa bastante importante, dizer que esses recursos eles não são repassados propriamente ditos para o executor, tá certo? Então, como é que funciona? Você vai ter obras e compra de equipamentos. Então, nas obras são feitas as licitações, são feitas as concorrências. A Caixa Econômica Federal é responsável por fazer a auditoria desse trabalho, depois pela medição da entrega das obras e somente ao final fazer o pagamento, projeto a projeto. Esse recurso não passa pelo executor, ele é desembolsado com autorização da Caixa Econômica Federal diretamente ao fornecedor. Então, isso é um aprimoramento institucional que foi feito ao longo dos últimos anos, aí, dos mecanismos de repasse que dão às autoridades e às pessoas envolvidas no processo muito mais segurança na forma como esses recursos de repasse da União para os entes federados ocorrem, né? Trata-se exatamente desse mecanismo, no caso em tela aqui. O governo de Rondônia tem um débito com a União, que consta do CALC, que é um sistema lá que é público, inclusive, que aparece esses débitos. Ele tentou, ao longo desses meses, solucionar ou superar esse problema junto à União, e não tendo tido condições de fazê-lo, ele recomendou, portanto, que o mesmo projeto fosse executado pelo consórcio lá em Rondônia, consórcio de municípios em Rondônia. Então, o que será deliberado na reunião do fundo, agora na terça-feira? Será deliberada a autorização, porque quem tem o poder de tomar essa decisão é o fundo, é o colegiado, a autorização para a alteração do executor. Ponto final, mais nada. Uma vez, se o fundo vier por deliberar como aprovada essa alteração do executor, em seguida, portanto, entra em cena a Caixa Econômica Federal, que fará toda a auditoria da documentação desse consórcio, desse CNPJ. Em seguida, é celebrado o convênio e depois, portanto, entra naquela metodologia de pagamentos que são feitos de acordo com as entregas, de acordo com as licitações e sempre com a autorização da Caixa Econômica Federal, que é responsável e que é, inclusive, remunerada para fazer esse trabalho e que tem essa capacitação de fazer esse trabalho, né? Então, assim, em suma, eu acho que seria isso. Eu não sei como é que você quer fazer, Lucon, mas a gente pode falar, eu posso passar a palavra para o André França, para ele falar um pouco mais detalhada do ponto de vista técnico enfim, do projeto propriamente dito, ou eu posso passar a palavra para o Rafael, que é o especialista dos mecanismos de convênio, do fundo, da governança do fundo, das regras, assim por diante, como você preferir. Você está sem som, Lucon. Muito obrigado, Eduardo. Eu acho muito interessante a gente ter esse registro. E, sim, vamos ter o registro dos outros participantes. E gostaria de saber, a próxima reunião do Fundo Clima, ela se resume a essa pauta, ou nós temos alguma outra? Caso tenhamos alguma outra, queria expor. E se tiver algum ponto, eu acho que, se não específico, genérico de Fundo Clima, essa é uma oportunidade única. Nós temos 4 representantes do Ministério, então eu acho ótimo a gente poder fazer esse registro antes de abrir perguntas. Eu vou deixar os participantes que queiram se inscrever para perguntar alguma coisa, que coloquem no chat, levantem a mão, façam qualquer coisa, e oportunamente a gente abre o microfone. Respondendo a sua pergunta, a deliberação da próxima reunião do colegiado é para deliberar exclusivamente sobre a aprovação ou não da alteração de executor. Só isso, mais nada. Perfeito. Lucon,
acho que aproveitando a presença, né, do time do Ministério, eu acho interessante tanto o França quanto o Rafael falarem um pouco dos processos, porque é sempre bom esclarecer para todos, né, de como que é feito e tudo mais. Se vocês puderem trazer isso, e aí a gente entrar realmente num questionamento, se houver questionamento ou não, tá bom? Acho que Os processos, entenda-se o compliance, né, Linda? Perfeito, Isso. perfeito. Perfeito, Linda. Vou passar aqui para o Rafael, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Muito bem. Bom, então, como disse o secretário, foi aprovado o projeto Lixão Zero Rondônia para execução pelo governo do estado de Rondônia com recursos do Fundo Clima. Nós encaminhamos a proposta na plataforma Mais Brasil, que é o sistema que trata dos instrumentos de repasse federais para qualquer ente conveniado. Enviamos isso para a Caixa Federal. Por que nós enviamos para a Caixa Federal? Porque esse projeto envolve obras de engenharia. E quando um projeto envolve obras e um ministério não tem um quadro específico de engenheiros, ele não pode fazer a fiscalização direta desse objeto, então ele usa a expertise da Caixa para fazê-lo. Existe um contrato no âmbito do Ministério da Economia com a Caixa, que vale para todos os outros ministérios, em que a Caixa tem uma tabela padronizada de serviços que ela oferece para celebração, acompanhamento, execução e análise de prestação de contas desses instrumentos de repasse que envolvem obras. Então, nós enviamos isso para a Caixa e, no mesmo momento, também enviamos um ofício ao Estado de Rondônia, informando que essa proposta estava indo para lá e que eles tinham débitos registrados no CALC. O CALC é um cadastro federal que mostra pendências de entidades junto à União. Essas pendências são impeditivas da celebração de instrumentos de repasse, no caso de estados e municípios acima de 50 mil habitantes. Se fosse um município abaixo de 50 mil habitantes, ele pode fazer a celebração, mas o repasse do recurso financeiro fica condicionado à solução do problema. No caso de estados, capitais e cidades acima de 50 mil, não há essa exceção. Então, a celebração só pode acontecer se o CALC estiver sem pendências. Nós aguardamos um prazo até que o Estado resolvesse essa questão, e foi se aproximando o fim do ano e o Estado não conseguiu resolver. Eles entraram com uma ação, inclusive no Supremo Tribunal Federal, para obter uma liminar que permitisse a celebração do instrumento a despeito dessas pendências. Isso não foi obtido com êxito, e o próprio Estado... Não é que não foi obtido, não foi ainda não julgado, foi deliberado. Então, o próprio Estado, ele reconheceu isso num ofício ao MMA, indicando que ele não conseguiria resolver essas pendências no CALC e, portanto, recomendando que o mesmo projeto, exatamente nos mesmos valores, nos mesmos prazos, as mesmas metas e etapas, do mesmo jeito que está cadastrado na plataforma Mais Brasil, que foi deliberado pelo colegiado, que esse mesmo projeto fosse executado por um outro proponente. Que outro proponente é esse? É o Consórcio Público Intermunicipal da região Centro-Leste de Rondônia. Esse consórcio, ele é um ente público, então ele também é obrigado a fazer licitações, por exemplo, para contratações de qualquer coisa. Ele segue a 8666, e ele é formado por um conjunto de municípios maior, e os 15 municípios que são contemplados dentro do projeto fazem parte desse consórcio. O consórcio reúne essas prefeituras que agora passaram, teve a eleição municipal, então a partir de 1º de janeiro entram novos prefeitos e deve ser estabelecida uma nova direção para o consórcio, mas há uma vontade da própria gestão atual em colaborar com o processo, é interesse desses municípios resolver o problema dos lixões, e é um recurso que, embora para a União talvez não seja tão alto, para a Rondônia e para aqueles municípios de Rondônia, ele é um recurso bastante significativo. Então, o
consórcio concorda em assumir a execução desse projeto, enviou a proposta na plataforma Mais Brasil, exatamente nos mesmos termos da proposta do Estado. Nós cancelamos a proposta do Estado junto à Caixa, porque o MMA envia isso para a Caixa, e agora estamos aguardando a decisão do colegiado para efetivar ou não a celebração desse novo contrato de repasse com o consórcio. Uma vez que seja autorizada a alteração proposta, a Caixa Econômica Federal vai fazer a checagem dos documentos do consórcio e vai fazer a celebração do convênio. Depois que for celebrado, começa a fase de execução. A execução, ela começa com os projetos de engenharia. Esses projetos precisam ser aprovados pela Caixa. Os engenheiros da Caixa, uma vez aprovando, aprovam também o edital de licitação das obras de engenharia. Os contratos que serão assinados com a empresa vencedora ou as empresas vencedoras, eles também são aprovados previamente pelos técnicos da Caixa, tanto os engenheiros quanto na parte jurídica, e depois começa finalmente a execução. E essa execução é acompanhada pelos engenheiros. Existe uma medição e autorização dos pagamentos conforme essas medições. Tudo que acontece é acompanhado pelo público na plataforma Mais Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, que também designa um corpo técnico para fazer esse acompanhamento concomitante ao da Caixa, e acompanhado pela Caixa e por qualquer outra pessoa interessada. Ficam ali registrados os dados, os valores, os depósitos e as saídas. A Caixa faz relatórios periódicos de acompanhamento e, uma vez terminado o projeto, ela faz o relatório final da prestação de contas, aprovando ou não as contas. No caso de aprovação, ok, está concluído. No caso de não aprovação parcial ou total, aquela entidade é colocada como inadimplente e precisa devolver os recursos ou passar por um processo de tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas da União, como qualquer outro ente público ou privado. No caso de organizações não governamentais, também acontece a mesma coisa. Então, o que está sendo deliberado agora nessa reunião não é novamente o mérito do Como é que funciona o pagamento? Como é que sai o dinheiro da Caixa da União e chega na ponta? Como é que é esse processo de pagamento, propriamente dito, de transação financeira? A Caixa abre uma conta no âmbito do próprio Siconv, da plataforma Mais Brasil. Isso vale para os convênios com a Caixa ou sem a Caixa. A plataforma abre essa conta na Caixa e os pagamentos saem pela plataforma. Existem comandos dentro da plataforma Mais Brasil que liberam esses pagamentos. Quando acontece uma licitação, o edital é cadastrado ali, a empresa vencedora é cadastrada ali, com seus dados bancários e CNPJ e demais documentos necessários, e os pagamentos da plataforma já saem direto para aquelas contas cadastradas. Então, não há, por exemplo, uma intermediação de recursos entre o consórcio e o governo do estado de Rondônia. Os recursos são direto para qualquer fornecedor, seja dos equipamentos, porque há a compra de caminhões, seja para as obras. Aí você estava dizendo, então, que a deliberação na terça-feira... Assim, a deliberação ela não é sobre o mérito do projeto em si, a princípio, e sim sobre essa troca de proponente, uma vez que as demais características são todas as mesmas. Então, é o que está sendo colocado agora, e aí nós estamos pedindo, então, a autorização dos membros do colegiado para prosseguir e destinar os recursos ao objeto que tinha sido previamente aprovado, porém, com outro ente executor. Perfeito. Mais algum esclarecimento, alguma coisa? Só para constar, nós temos aqui 4 pessoas inscritas para fazer perguntas, e eu vou ler em voz alta uma espécie de lista de presença.
Ana Rosso, Caio Borges, Ciro Lotfi, desculpem se eu não ler direito, é o Eduardo Lunardelli, que está inscrito aí, o Frederico Rabelo, Gilvan Meira, Jorge Colasso, Márcia Pimenta, Marina Marçal, Martina do ICS, Patrícia Bozon, Paulo Otávio, Silvana Cury, Virginia Dorazio, Ana Carla e Jorge, que provavelmente é o Jorge Colasso. Muito obrigado, temos essas 4 pessoas. Vocês querem explicar mais alguma coisa ou quer que a gente adiante alguma pergunta? Eu acho que seria interessante a gente colocar as dúvidas que surgirem. Talvez a Linda tenha alguma pergunta adicional, a gente está à disposição aqui. Perfeito. Muito bem. Linda, eu vou deixar a sua pergunta para o final. Eu vou abrir a Patrícia, vamos pela ordem. A Patrícia Bozon, depois a Ana, depois a Silvana e depois o Caio, Ana Rosso, tá? Então, Patrícia, Ana, Silvana e Caio. Por favor, vamos tentar ser bem objetivo nas perguntas, para a gente ser producente. Por favor. Então, boa tarde. Eu vou ser bem objetiva, Lucon, mas não posso deixar de te elogiar a rapidez, e se você presta atenção nos temas e logo convoca e logo faz, fica imaginando que hora que você toma cerveja, que hora que você dorme, que hora que você se diverte, porque parece que você fica pilhado aí 24 horas por dia, e nós do Fórum agradecemos muito. Cumprimentando aí o pessoal a equipe aí do MMA e agradecendo a presença de vocês todos, né? Um especial abraço aí para o André. Nós fomos bombardeados, enquanto membros do Fórum, por uma mídia, bombardeados, inclusive com dados, reportagens de outros jornais, falando que o consórcio foi todo preso, que o consórcio está isso, com aquilo. E nós temos uma responsabilidade institucional muito grande. Quer dizer, qualquer coisa que sai na mídia, não sai a Patrícia Bozon da CNT, sai a CNT. Sai o presidente da CNT, como se como a CNT que está envolvida. E fazem do jeito que fazem, porque a mídia é assim, quando ela cisma com uma coisa. Eu sou de Minas, e eu lembro muito bem quando a mídia era contra o governo Itamar Franco, e era uma coisa assim, assustadora o que se fazia para poder só evidenciar o que há de errado, o que o governo Itamar Franco fazia de errado. Enfim, eu só queria saber que conselhos, né, qual o caminho que vocês nos dão para a gente ter um mínimo de segurança em relação a isso. E eu acho que, lá no fórum, essa questão de tramitação do dinheiro é muito importante, Mas é também importante falar do papel do consórcio. Quer dizer, tudo bem, o que eu apreendi, secretário, peço desculpas até pela simplicidade com que eu vou falar, o que eu aprendi é o seguinte: eu posso até nomear um bandido, porque o bandido não vai ter acesso ao dinheiro. O dinheiro vai... Mas não fica bem nomear um bandido. Então, quer dizer, a gente precisava de ter algum elemento um pouco mais consistente para que eu tranquilize o meu presidente de que a CNT, enquanto instituição, não ficará envolvida numa manchete escandalosa, numa coisa que depois, até se explicar que gato não é lebre, o gato já foi comido. Então, eu peço desculpa pela simplicidade, mas é porque nós temos um tempo rápido e a coisa realmente está fervendo, como diz o outro. Muito obrigado, Patrícia. Eu vou pedir uma licença, eu vou passar direto para a Silvana, que tem 1% de bateria, só por esse motivo. Pelo menos ela formula a pergunta e a gente grava a resposta. Silvana, por favor. Olá, Lucon, eu entendi que você quer que eu faça a pergunta antes que minha bateria acabe. Prezado Lunardelli, gostaria de saber, em termos contábeis, quanto significa, em termos de mitigação, esse projeto do lixão de Rondônia? Porque eu entendo, como administradora de empresas, como você, eu fiz GV com você, quer dizer, eu sou de 84, você é mais jovem, mas eu entendo que a gente agora vai ter que mostrar números, pegar HP12C e mostrar quanto a gente está mitigando. Então, em termos de contas,
quanto representa esse projeto? Câmbio. Muito obrigado, Minha Silvana. bateria não acabou. Ótimo. Temos aqui tem uma foto de praia e uma pergunta feita. Muito obrigado. Você quer responder, Nardelli? Temos aqui também uma observação. Só uma coisinha. A Ana Carla solicita a referência do nome completo e quer esclarecer que é procuradora do Estado de São Paulo, honrada em participar desse importante fórum. Eu li, Ana Carla, mas se você quiser perguntar alguma coisa, depois inscreva-se. Vamos lá, sessão de respostas, por favor. Ok. Eu vou começar falando da questão da governança. Nós temos no Brasil, principalmente nos municípios pequenos, um problema muito grande de gestão. Acaba se multiplicando pelo país, denúncia disso e daquilo. Isso é uma situação que acontece, a gente não tem como controlar 100% do que acontece, nem o governo federal, nem os tribunais de contas estaduais ou municipais. O que a gente pode fazer é auxiliar os municípios para que eles estruturem melhor os seus arranjos de governança. E, para isso, a Plataforma Mais Brasil e a própria Caixa servem como uma espécie de consultoria, porque ajudam o município a se organizar. A própria inscrição, o cadastramento do projeto na Plataforma Mais Brasil obriga o município, ou o Estado, no caso, a especificar quais são as suas metas, quais são as suas etapas, vincular as aquisições, as compras e as obras aos objetos específicos, com cronograma e valores. E depois há esse arranjo de acompanhamento da Caixa, que tem minutas de edital, minutas de contratos, minutas de uma série de outros processos e procedimentos que são adotados como modelo pelos municípios. Da mesma forma como quando uma pessoa física vai tomar um contrato habitacional para comprar uma casa, ela tem lá um contrato padrão que já foi estudado pela Caixa, a Caixa também oferece esse tipo de ajuste para os municípios e estados. Então, o fato de haver a cogestão da Caixa auxilia muito na organização dos municípios, né? A gente não pode controlar a índole de pessoas que vão entrar ou sair, mas são prefeitos que foram eleitos agora, livremente escolhidos pela população dos seus municípios e que vão assumir essa gestão do consórcio. Então, nós aqui, como governo federal, precisamos que os municípios assumam o controle dos seus lixões, porque nós vamos entregar caminhões na mão deles, estações de transbordo, e deve haver uma articulação deles para fazer a gestão disso. Eles vão colocar motoristas, vão colocar gasolina e vão trabalhar de forma articulada com o governo estadual para resolver o problema, porque o governo federal não pode chegar lá e fazer isso por conta própria. Então, acho que, com relação à governança, o que nós podemos fazer é isso, é acompanhar o máximo possível. Com relação às mitigações, o Brasil ele tem uma meta de trilhões de reais para conseguir resolver os seus compromissos, né? E o Fundo Clima, ele tem um orçamento agora para esse ano, na parte não reembolsável, de 6 milhões. No ano que vem, a gente não conseguiu nem manter isso, e a princípio, a LOA 2021 talvez até tenha uma redução em relação a esse valor, como vem acontecendo reduções no orçamento federal ano após ano. Então, o que nós podemos fazer com o Fundo Clima é trabalhar com projetos emblemáticos, projetos que direcionem o mercado e o Estado para um rumo que nós queremos dar. E, no caso aqui, a prioridade que foi estabelecida pelo Ministério do Meio Ambiente é aliar a mitigação e adaptação à mudança do clima com a qualidade de vida da população, conforme foi aprovado no Plano de Aplicação de Recursos 2020, como diretriz e prioridade do Fundo Clima. Esse projeto, nós entendemos que é um projeto emblemático, é um projeto modelo, que vai acabar com os lixões num estado da federação. E há uma correlação entre a existência desses lixões e a má administração de lixões que ficam lá soltos a céu aberto,
com a emissão de gases de efeito estufa. Quando você resolve esse problema, você resolve uma parte dessas mitigações, né? Então, eu não sei se depois mais alguém aqui vai complementar um pouco essa minha fala mais tecnicamente sobre a questão do resíduo sólido. Eu queria fazer mais uma consideração rápida aí em respeito à Patrícia. Nós entendemos perfeitamente, Patrícia, as suas colocações, porque nós somos, talvez, os profissionais que sofrem maior pressão da mídia e, em muitos casos, na maior parte dos casos, na grande maioria dos casos, com informações que não são verdadeiras, com informações que são falsas, né? Evidentemente que as pessoas têm que ter suas próprias opiniões e questões subjetivas devem ser debatidas, devem ser colocadas em contraposição, mas existem fatos que, lamentavelmente, no Brasil, não sei se poderia dizer no mundo, nós vivemos num mundo onde os fatos são pouco relevantes, né? Então, assim, especificamente em relação ao consórcio, de fato, existe lá uma prefeita que foi presa, mas o consórcio tem dezenas de municípios. E nós estamos falando aqui, acima de tudo, da população de Rondônia, das pessoas que estão lá, tá certo? Existe como o Rafael Torino colocou, houve um aprimoramento institucional na forma como esses recursos são repassados, que nos dão alguma segurança, aqui não estou nem falando como autoridade pública, nem nada, como brasileiro mesmo, que nos dão alguma segurança de que os processos serão feitos de acordo com mecanismos bastante rígidos, né? O novo presidente desse consórcio, a diretoria desse consórcio, será estabelecida na próxima gestão dos prefeitos, que se inicia ano que vem, tá certo? Então, assim, a gente entende, de fato, e lamenta profundamente aí esses casos de corrupção que existiram ali em Rondônia. Eu arrisco a dizer que infelizmente existem em todos os estados da federação, em muitos municípios, mas, do ponto de vista objetivo e factual, existem esses mecanismos de segurança, de compliance, com os quais nós estamos seguros. E sempre lembrando, né, a decisão dos conselheiros, dos membros do colegiado, são decisões de mérito. Não há responsabilidade para as pessoas que tomam as decisões de aplicação de recursos de fazer o trabalho de avaliação documental. Esse é o trabalho que, nesse caso específico, será feito pela Caixa Econômica Federal. E se for identificado algum problema ao longo do processo, não haverá o repasse do recurso, né? Então, é quase como se dizer, o Conselho não tem responsabilidade sobre 100% do processo. Ele tem, isso sim, a responsabilidade de poder liberar no mérito dos projetos que são colocados para o Conselho. Muito obrigado, Nardelli. Temos aqui a Ana Rosso e o Caio do ICS, Caio Borges do ICS inscritos. E eu pediria a quem entrar na reunião com nomes como iPhone, por favor, se identifiquem, tá? É muito importante que nós tenhamos esse registro. Obrigado, Ana. Depois, Caio. Dou-lhe 3, dou-lhe 2, dou-lhe 1. Ok. Ana, Caio, por favor. Tudo bem, Lucon? Obrigado. Boa tarde. Eu ia fazer duas perguntas, mas uma a Silvana fez, que é se houve alguma análise sobre o potencial de redução de emissões do projeto, se isso consta, seja da proposta que foi apresentada pelo beneficiário ou de alguma análise que foi feita internamente pela equipe no momento de decidir pela aprovação. E a segunda pergunta que eu iria fazer é se vocês poderiam dar um pouco mais de informação sobre a decisão de apoiar esse projeto, porque pelo que eu entendi, e agora foi falado pela disponibilidade dos recursos, vai ser para esse ano o único projeto, ou o último projeto a ser aprovado. Queria entender se houve alguma diferença em relação a como se deu o desembolso dos não reembolsáveis nos anos anteriores. Da maneira como seleciona, né? Quais são os critérios de seleção dos projetos. Alguma coisa relacionada, por exemplo, a uma chamada pública, a convite para que as partes apresentem propostas. Então, só como foi esse histórico da apresentação do projeto e da seleção também. Obrigado.
Muito obrigado, Caio. Eu acho que eu vou deixar a resposta. A Ana escreveu aqui que ela parece que está sem áudio e ela só escreveu: não vejo a hora de vocês chegarem ao manancial que existe em São Paulo, Parelheiros. Ok, eu acho que é mais um comentário. Por favor, Lunardelli e equipe. Boa tarde, André França aqui. Sobre a primeira parte da pergunta, sobre estimativa de emissões, enfim, como nós colocamos na apresentação para o Conselho, mudança do clima tem dois aspectos, né? Mitigação e outra adaptação. Esse projeto, ele é mais fortemente direcionado a questões de adaptação, embora haja contribuições também para mitigação. O principal é a erradicação dos lixões, né? Uma chaga aberta aí em várias cidades no país. Né? Para se ter ideia, um estudo feito pela Brelp, chamado Saúde Desperdiçada, estima que o impacto dos lixões para a saúde pública brasileira, apenas para a saúde pública, sem falar da recuperação dessas áreas contaminadas, estimou em $1 bilhão por ano. Então, a gente está falando aí de cerca de 6, 7 bilhões de reais por ano, só o impacto que os lixões causam na saúde pública. Isso, por si só, já é um motivo de atenção. No caso concreto, o projeto visa a erradicação de 11 lixões, né, envolve 15 municípios, mais 11 lixões nos arranjos colocados. A implementação ela ocorre em várias frentes, né, o apoio à coleta seletiva, com fornecimento de caminhões apropriados, instalação de unidades de triagem e compostagem, né, lembrando que, em média, na composição do resíduo, metade é de orgânico, e quando você não tem uma boa separação desse orgânico, você gasta tanto no transporte quanto na disposição final desse material, cuja boa parte da sua constituição é de água, né? Isso pesa, isso, enfim, tem um aspecto tanto no que diz respeito às emissões do transporte não otimizado, quanto na sua disposição. Então, a valorização e a reciclagem tanto dos resíduos secos quanto dos orgânicos. No resíduo seco, você tem contribuições no que diz respeito à redução das emissões em relação à matéria-prima virgem, em relação aos orgânicos, na compostagem, no caminho de aproveitamento, evitando a formação de metano. Tem aí contribuições. Quando você otimiza e racionaliza por meio das unidades de triagem, compostagem e transbordo, e otimiza os percursos, você reduz o consumo de combustível, também aí a redução das emissões associadas. E por aí vai. O foco aqui é o encerramento dos lixões, a quantidade estimada de 50 mil toneladas por ano, e embora a gente reconheça que a redução das emissões, o nosso foco principal foi na questão da adaptação, da resiliência, porque são 50 mil toneladas de lixo jogados no meio ambiente todos os anos naquela região. Né? Uma região que integra a região amazônica, que está todos os dias nos jornais, na mídia, uma região importante que foi deixada para trás nos últimos anos, né? E que agora ganha políticas e destaque, e não há como falar em desenvolvimento sustentável na Amazônia, num estado que integra a região amazônica, que dispõe de 50 mil toneladas de lixo no meio ambiente. Né? Então, o projeto visa dar uma resposta para isso, a destinação final ambientalmente adequada, dar uma resposta em termos de adaptação. Mas por que adaptação à mudança do clima? Porque os lixões são fontes naturais de contaminação do solo, poluição das águas subterrâneas e superficiais, contaminam fontes de abastecimento que, em cenários agravados aí pelas mudanças do clima, principalmente onde há escassez hídrica, né, você pode ter contaminação desses mananciais, fora os impactos trazidos para a saúde, proliferação de vetores de doenças, né, que associados a outros impactos trazidos com as mudanças do clima, podem sinergicamente contribuir com impactos negativos para a população. Então, a erradicação desses lixões e a substituição pela destinação ambientalmente adequada aumenta a resiliência e a segurança da área abrangida pelo escopo do projeto, em virtude de eventuais eventos climáticos extremos. Né? A segunda parte da pergunta eu vou passar para o Rafael Torino, que é do Departamento de Fundos, para que ele possa responder. Ok. Desde que foi criado, o Fundo Clima ele vem adotando 3 formas de seleção de projetos. Ou por seleção pública, chamamento, como editais,
ou por demanda espontânea de interessados que apresentam aqui, o que se chama informalmente de balcão, ou com a escolha de projetos prioritários por iniciativa do próprio governo federal, do próprio MMA. Essas três maneiras, elas foram adotadas de 2011 para cá, e a escolha direta, ela geralmente envolve projetos de pesquisa ou estudos, ou projetos de interesse federal. No PA 2020, foi designada essa possibilidade das três modalidades de seleção, da mesma forma que nos anos anteriores. Esse projeto do Lixão Zero Rondônia, ele aparece como um projeto prioritário dentro da Política Nacional de Qualidade de Vida, Qualidade Ambiental Urbana, e da Política do Lixão Zero. Então, a ideia aqui é ter um projeto modelo que sirva como referência para o Brasil. O Ministério do Meio Ambiente, no ano passado, teve uma parceria com o Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Nós recebemos um recurso de 62 milhões daquele fundo. Então, com aquela escala, nós fizemos um edital público e foram selecionados quase, acho que 21 projetos, seguindo um critério objetivo de pontuação das propostas. Foi montada uma comissão técnica de analistas ambientais, que são servidores públicos, e um conjunto de critérios, e chegou-se a um ranking de projetos, e esses projetos foram apoiados com aquele recurso, porque havia uma escala de valor. Nesse caso agora, o nosso orçamento ele está bastante limitado. Então, não há ganho de escala em chamar um volume alto de projetos com esses 6 milhões. Em compensação, a partir agora do novo marco de saneamento, a gente também tem a limitação de fazer projetos com municípios, porque o novo marco de saneamento começou a restringir as operações de financiamento federal apenas a operações regionalizadas, que se chama. No caso, isso seria mais para os consórcios ou para governos estaduais que façam projetos em uma região ampla. Isso vale não só para resíduos sólidos, mas também para água, esgoto e outras áreas do saneamento. Então, mesmo que nós tivéssemos um volume maior de recursos, agora, de novo, com aquele fundo de direitos difusos ou com outros fundos, a gente não conseguiria repetir aquela experiência, que, na verdade, a nossa vontade era essa, poder repetir aquela experiência com mais dinheiro para fazer uma ampla seleção de projetos. Então, nós, com essa limitação e com a necessidade de ter um projeto que realmente impacte com algum ganho de escala, foi selecionado esse projeto Lixão Zero Rondônia como um projeto emblemático, um projeto modelo. Como bem falou o secretário André França, a explicação técnica do porquê essa prioridade para os resíduos e a vinculação com as emissões. Muito bem. Muito obrigado. Vocês querem dar alguma palavrinha? Eu vou começar a induzir o nosso fechamento, né? Vou passar para a Linda, mas eu gostaria só de lembrar uma coisa. O Fundo Clima, eu vou ler uma coisa do site do PNDES, mas que resume bem. O Programa Fundo Clima se destina a aplicar a parcela de recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, ou Fundo Clima, criado pela Lei 12.114. Então, o Fundo Clima foi criado pela Lei 12.114, 9 de 12 de 2009, que é a política nacional. Regulamentado pelo Decreto 7.343, de 26 de 10 de 2010, e atualmente regido pelo Decreto 10.143, de 28 de novembro de 2019. Eu estou falando isso porque, de fato, o decreto de 2019 não é questão de tomar nenhuma posição. Ele, expressamente, ele considera prioritária projetos de mitigação e adaptação com destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, incluindo a reutilização, reciclagem, compostagem, coprocessamento, recuperação, etc. Então, está aqui
Parágrafo único, artigo 1º do Decreto 10.143, de 28 de novembro de 2019. Estou lendo isso porque há um fundamento legal para a adaptação, né? Se isso se há uma economicidade em termos de mitigação, se é melhor preservar florestas, isso eu acho que é um outro ponto que pode até ser discutido. Eu vou passar para... Tem um monte de comentários aqui sobre a região aqui de mananciais, aquíferos em São Paulo, um alerta, mas eu vou passar já para a Linda para um fechamento e depois umas palavras finais da parte dos representantes do governo, já agradecendo desde já, e depois um muito obrigado, e nós terminamos dentro de um prazo de 1 hora e, quem sabe, alguns poucos minutos. Linda. Obrigada, Lucon. Eu acho que foi muito bom esses esclarecimentos que o Ministério trouxe, e eu acho que a questão de todos nós, né, Lunardelli, é a preocupação realmente de preservar, né, o fundo, a reputação não só do fundo governo e também de todos nós que estamos participando, né? Então, acho que esse é um ponto essencial, essa questão da governança estabelecida, os processos, etc., são fundamentais. E eu acho que tem, assim, só aí é uma dúvida minha, né, que eu sei que pode até, você pode me dizer que isso está no decreto e que eventualmente, mas é uma dúvida que eu tenho. A gente vai lá no comitê e aprova e a Caixa faz todos os procedimentos. No caso, será que dá para a Caixa fazer uma pré-análise, por exemplo, quando aparece, que nem agora vai aparecer o nome do consórcio, ele fazer uma pré-análise para evitar, eventualmente, o que aconteceu com o Estado de São Paulo? A gente seria mais efetivo, né? Não precisaria nem, por exemplo, ter essas idas e vindas que estão acontecendo, e, ao mesmo tempo, a gente ficaria respaldado, né? Então, queria ouvir um pouco você sobre esse assunto, e, no demais, realmente agradecer a vocês, porque eu acho que quanto mais a participação de vocês, né, dentro da discussão e debate do fórum aqui para todo mundo, vai trazendo as pessoas no entendimento da complexidade que é lidar com recursos que são administrados, né? No caso, vocês estão administrando recursos de terceiros, então, a complexidade que é exigida e tem que ser observada, né? Então, por favor, Lunardelli, se puder esclarecer essa dúvida. Linda, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pela provocação dos esclarecimentos. Eu comungo integralmente com a sua preocupação. Você não é a primeira pessoa que tem essa preocupação. Nós aqui internamente também fizemos análises bastante delongadas, fizemos análise de riscos, fizemos um trabalho de levantamento de informações e, evidentemente, como você muito bem coloca, nós temos uma responsabilidade muito grande com o recurso público, né? Lamentavelmente, a gente vive num país que tem uma pandemia de corrupção, talvez seja não sei se é o maior problema, mas certamente dos maiores problemas que a gente enfrenta, né, no nosso país, e a sua motivação de nos procurar é absolutamente legítima, e é exatamente através desse tipo de interação que a gente acaba esclarecendo as coisas, né, no sentido de dar tranquilidade para as pessoas, risco zero não existe, né? Sempre existe algum tipo de risco em tudo que a gente faz, tá certo? Mas a gente teve a oportunidade, aí eu falo do ponto de vista pessoal, né? Eu não tenho lá um conhecimento extremamente profundo dos procedimentos e fiquei muito contente de aprender ao longo desse processo relativo a esse caso específico, de saber que existem mecanismos bacanas que foram desenvolvidos nos últimos anos, até antes desse governo, que foram criados exatamente para que a gente pudesse ter algum nível um pouco melhor de governança e, mais importante do que governança nesse caso, de execução dos recursos, né? Eu vou passar aqui para o Torino, que eu acho que é importante ele fazer um comentário também. Sim, nós já verificamos as condições que nós podemos olhar desde já desse consórcio, então ele não está inscrito na dívida ativa, ele também não está no CADIM, não há consulta de CALC para consórcios. Até 2017, cada município de um consórcio deveria
está limpo no CALC. Então, nesse caso, são 40, né? Cada um dos 40 deveria estar ok. Se tivesse uma dívida no CALC de um município, ele não poderia celebrar. De 2017 para cá, isso mudou. Então, os consórcios eles ficam dispensados do CALC, e não importa muito a situação de cada um dos municípios. Então, é possível celebrar os convênios, mesmo que algum município eventualmente esteja devendo para a União, desde que o consórcio não esteja. Então, o que nós consultamos agora é que o consórcio está ok. A Caixa vai pedir para o consórcio mais alguns documentos que são de fácil obtenção, então a gente imagina que isso não vai ser um problema para eles. Eu queria só fazer um adendo com relação ao estado de Rondônia, para não parecer que a gente se aventurou em algo que não foi pensado. Nós já sabíamos que o estado de Rondônia estava com um problema no CALC. Nós já havíamos enviado para eles um ofício em setembro, informando dessa situação, que seria o impeditivo. Porém, o estado já obteve, no ano retrasado, se não me engano, uma liminar no Supremo Tribunal Federal que lhe permitiu assinar convênios com a União. E eles insistiram que eles poderiam repetir essa fórmula, então, que eles iriam entrar novamente com essa ação e que o projeto não seria comprometido. Então, nós demos a eles uma oportunidade de poder seguir esse prazo, até que foi concluído que não seria possível, e aí, por isso, em tempo hábil, estamos trazendo aqui uma alternativa. Então, isso, de certa forma, nós resolvemos priorizar aquela decisão inicial, não foi possível, mas temos uma alternativa. Eu quero aproveitar aqui que foi falado um outro assunto, para fazer um meu comercial também, sobre a parte reembolsável, porque aproveitar que existe um público amplo aí do fórum assistindo, e eu vejo que existe uma confusão em muitas matérias na imprensa sobre o recurso não reembolsável e o recurso reembolsável. Então, é importante deixar claro que o recurso não reembolsável, que é o que nós estamos tratando aqui, esses 6 milhões, ele está sujeito ao teto de gastos e ele tem impacto no resultado primário do governo federal e do setor público. Portanto, ele tem uma série de restrições e é por isso que ele vem sendo reduzido ao longo do tempo, por uma questão do contexto de restrição fiscal que o Brasil vive. Já o recurso reembolsável, que vai do Fundo Clima para o BNDES, ele não está sujeito ao teto de gastos e nem tem impacto no resultado primário. Por isso, ele praticamente é ilimitado. O único limite dele são as receitas que o fundo recebe. E essas receitas são da participação especial, da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, que a gente chama de fonte 142, e a receita de rendimentos financeiros lá do próprio BNDES. Quando o BNDES fica com o dinheiro, ele aplica, isso rende, e também tem as amortizações e juros dos mutuários. Tudo isso compõe o que nós chamamos de fonte 180, que são os rendimentos próprios, que também voltam depois para o fundo. Então, por mais que se arrecade, no ano que vem a nossa estimativa é ter uma receita de 300 milhões, o grosso do recurso acaba ficando na parte reembolsável. Porque às vezes a gente vê uma matéria na imprensa falando o Ministério colocou 300 milhões no BNDES para empréstimos em tal área e não está usando isso para fazer pesquisas. Mas a gente não pode usar esse recurso para fazer pesquisas, porque ele só é para empréstimos. Empréstimos a pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas. Certo? Então, eu só queria deixar esse registro, aproveitando aí também. Obrigado pelo fórum, acho que é uma oportunidade incrível da gente poder esclarecer as coisas, porque nós reconhecemos o trabalho do fórum para aprimorar a gestão do Fundo Clima, nós recebemos sugestões para melhorar o nosso regimento interno do colegiado, e aí a gente aceitou, acho que mais de 20 sugestões do fórum, no texto, e aí, de repente, aparece que a gente não concordou com 2 ou 3 e parece que a gente está brigando, e isso não é verdade. A discordância, ela às vezes acontece, mas eu acho que o fórum tem uma contribuição muito importante para essa gestão, inclusive trazendo um olhar bastante múltiplo
e fazendo essa articulação com todos os seus membros, que são bem variados na sua representatividade. Então, acho que é essencial a participação do Fórum na gestão do clima. Quero deixar o meu agradecimento aqui. Eu queria aproveitar e dizer que, reforçar o que o Torino acabou dizendo, né? Se eu não me engano, acho que foram 70% das sugestões de alteração do regimento interno propostas pelo Fórum. É isso, né? Foi 70%? Foi mais do que 70%, foi só na segunda rodada. Na primeira já tinha sido mais. Foi mais... a grande maioria das sugestões colocadas pelo Fórum no aprimoramento do regimento foram aprovados pelo Pleno, né? Então, dizer que a contribuição de vocês é importante, é reconhecida, e a gente conta com o trabalho de vocês, e agradeço mais uma vez a preocupação da gente ter esse debate prévio em virtude de algumas matérias que têm surgido, que são matérias que devem ser realmente, cujo conteúdo é realmente conversado, debatido e explorado. Tá bom? Agradeço muito aí a vocês. Muito obrigado. André, quer fazer alguma palavrinha? Dizer do compromisso da nossa secretaria, do Ministério com a Agenda Ambiental Urbana, né, o foco na resolução dos problemas do meio ambiente nas cidades, que concentra 85% da nossa população, em menos de 1% em termos de área do território, e problemas que por muitos anos foram deixados de lado, né? O próprio saneamento é um número clássico, 100 milhões de brasileiros sem acesso a tratamento de esgoto, os 35 milhões sem acesso à água, os mais de 3.200 lixões que, quando nós iniciamos a gestão, tivemos que desenvolver um programa para atacar. E com o novo marco legal de saneamento, abrem-se novas possibilidades e oportunidades, né? E temos aí perseguido esse caminho. O programa Lixão Zero já está dando bons resultados, né? O levantamento feito pela ABETRE mostrou apenas nesse ano a redução de 17% já no número de lixões, e vamos perseguir até atingir a meta que está no nome do programa, que é encerrar os lixões no país, e com o novo marco legal de saneamento, ganhamos agora uma força extra nesse objetivo, que tenho certeza que também é aquilo que todos que estão aqui nos ouvindo, nos acompanham, também desejam. Um país livre de lixões, com saneamento adequado para a sua população, com água potável disponível, atendendo às metas de universalização. É basicamente isso. A Agenda Ambiental Urbana também tem os eixos de áreas verdes urbanas, recuperação de áreas contaminadas. Foi lançado recentemente o Programa Nacional de Recuperação de Áreas Contaminadas, qualidade do ar, enfim, todos os elementos necessários para melhorar a qualidade ambiental nas cidades e, assim, melhorar também a qualidade de vida de 85% da população que vive nos centros urbanos. E agradecer, mais uma vez, pelo espaço e a oportunidade da gente poder prestar os esclarecimentos. Sem som, Lucon. Sem som. Muito obrigado, Nardelli, Torino, André, todos, por nos atender. Sentimos muita falta de vocês na semana dos 5 anos do Acordo de Paris, quando a temperatura ferveu, literalmente, né? Já faço aqui um convite a um outro encontro nos moldes desse aqui, atual, que eu acho que foi muito bom sob o aspecto de esclarecimento. Nós tivemos uma audiência pequena, porém qualificada, e vamos dar ampla publicidade. Esse encontro irá para o YouTube, irá para o Facebook, e vamos tentar manter esse procedimento de diálogo constante. Há sempre os que preferem que não tenha diálogo de qualquer dos lados, a gente fica no meio do sanduíche, mas vamos insistindo e acho que, mais do que sobrevivendo, o fórum está de fato crescendo do lado da sociedade, do lado do governo, e independente da minha pessoa, quer dizer, eu sou um mero facilitador aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque vocês fazem o Fórum Brasileiro. Muito obrigado. Se nós não vermos quem nós vemos, boas festas, se cuidem. Daqui a pouco, espero, tenhamos uma vacina. Eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado.